Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 23 de maio de 2022. E vamos ao destaque do dia: cursar uma faculdade ou ter mais oportunidades profissionais. Jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada podem se inscrever no Enseja a partir de amanhã. Gabriela Noronha. As provas para a conclusão do ensino fundamental e médio serão aplicadas em 28 de agosto em todo o Brasil. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Avanço da vacinação contra a Covid-19. E redução do número de casos e mortes. Já estão em vigor medidas mais flexíveis da Anvisa em aviões e aeroportos. Cleide Lopes. Entre as mudanças está a retomada do serviço de alimentação a bordo. E vamos falar das ações e medidas contra crimes ambientais. Tema da entrevista ao vivo do dia com o diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, Samuel Vieira de Souza. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Ações contra o desmatamento ilegal, crimes ambientais e combate a incêndios florestais. Atribuições do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. E para falar dessas ações, conversamos ao vivo com Samuel Vieira de Souza, diretor de Proteção Ambiental do IBAMA. Boa noite, diretor. Boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês essa noite. Diretor, o IBAMA apresentou dados confirmando que no ano passado houve um aumento de 50% nas operações de fiscalização e autuações no combate ao desmatamento. Essa tendência continua neste ano? Sim, continua. Nós temos atuado de forma contundente contra os ilícitos ambientais e os crimes que afetam o meio ambiente. No ano passado nós realizamos mais de 11.500 ações de fiscalização. E dessas ações, 3.800 ações mais ou menos foram realizadas contra o desmatamento dentro do bioma amazônico. Para esse ano, só no primeiro quadrimestre, nós já tivemos 380 autos de infração e mais de 280 milhões de reais aplicadas em multas em ações de combate ao desmatamento no bioma amazônico, o que representa uma ação efetiva do nosso contingente, juntamente com o contingente de outros órgãos públicos que nos apoiam nessa tarefa na região norte do país. Agora, diretor, como são feitas essas ações contra o desmatamento? Nós seguimos os planejamentos que são realizados pelo Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental, o PNAPA, que é publicado em Diário Oficial da União e é o nosso plano diretor para as ações de combate ao desmatamento e proteção ambiental. Nele estão previstas ações que são realizadas pelos grupos de combate ao desmatamento na Amazônia, GCDA. São grupos que atuam em determinadas áreas durante determinados períodos. Essa localização nós mantivemos sempre em segredo, porque para não comprometer o sigilo das operações, mas sim aonde o crime de desmatamento e outros ilícitos ambientais são mais contundentes. Nós realizamos também ações juntamente com o Ministério da Justiça na Operação Guardiões do Bioma, que esse ano estamos com um viés dessa operação somente para o combate ao desmatamento, onde o IBAMA, o ICMBio, juntamente com os órgãos do Ministério da Justiça, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, FUNAI, Força Nacional, efetivam seus esforços, no combate ao desmatamento na região amazônica. Agora, diretor, pelas ações que têm sido feitas, quais são as áreas mais sensíveis, onde o governo tem focado aí as ações de combate ao desmatamento? Principalmente no estado do Pará, onde nós temos ali uma ação forte nas regiões de Itaituba, Altamira, Novo Progresso, São Félix do Xingu, ao longo da BR-163 e ao longo da PA-150, que já são regiões que nós conhecemos de bastante exploração de madeira. É uma região onde temos muitas unidades de conservação, muitas terras indígenas, que é a nossa prioridade de fiscalização. A fiscalização ambiental federal, ela tem como prioridade
atuar dentro das terras da União, ou seja, unidades de conservação, terras indígenas e áreas ainda não destinadas. No sul do Amazonas também, principalmente naquela linha Humaitá, Lábrea, Apuí, que é uma região que nos preocupa, temos concentrado bastante os nossos esforços naquela região. No estado de Rondônia, no eixo Porto Velho, Lábrea. Porto Velho é Ponta do Abunã, que também é uma região bastante crítica. E no norte do Mato Grosso, na região de Conísia e Juína. São praticamente essas áreas hoje, esse arco do desmatamento, que nós procuramos efetivar nossas ações para combater mais efetivamente o desmatamento. Agora, diretor, além do desmatamento, quais são os principais crimes ambientais cometidos no Brasil, onde o IBAMA tem procurado focar as suas ações? Nós temos o tráfico de fauna e de flora, a biopirataria, a pesca ilegal de alto mar, vários navios de diversas nacionalidades entram nas nossas águas territoriais, principalmente no sul do país, para pescar ilegalmente. Nós temos a questão também dos crimes que são cometidos em cima de biotecnologia, que buscar o nosso patrimônio genético e levar para fora. Então, são várias ações que o IBAMA tem uma amplitude muito grande nos crimes que afetam o meio ambiente, que nós procuramos, dentro da diretoria, atuar. O desmatamento, ele é, sim, uma das nossas preocupações mais importantes. Mas também a diretoria vê esses outros crimes porque estão correlatos. Importação e exportação ilegal de madeira é um crime que está ligado ao desmatamento. Então, nós temos que fiscalizar isso muito, muito rigorosamente, juntamente com outros órgãos, porque é toda uma cadeia produtiva. E hoje nós verificamos que as cadeias que permeiam o crime ambiental, elas permeiam também outros tipos de crimes. Então, a mesma cadeia logística que apoia o tráfico internacional de drogas é a mesma que apoia o tráfico internacional de fauna e flora. A mesma cadeia logística que apoia o contrabando internacional é a mesma que apoia a importação ilegal de madeira e de fauna nobre nossa. Então, por isso que nós atuamos muito conjuntamente, de forma integrada com outros órgãos federais, principalmente os órgãos policiais do Ministério da Justiça. Agora, diretor, de uma forma geral, qual é o valor das multas aplicadas pelo IBAMA? Bem, as multas que são aplicadas na questão da infração ambiental, elas não são multas diretas, né? Isso é até um esclarecimento que muitas vezes nós temos que fazer. Então, são multas que, pela legislação ambiental, são multas indiretas. São multas que são calculadas devido ao dano ambiental que ela é causada. Então, muitas vezes você tem um número pequeno de multas com valores muito altos. E, às vezes, você tem um número maior de multas com valor menor. Nós temos realizado bastante ação na questão de realmente realizar as multas em cima daquilo que é a competência federal. Ou seja, recebemos às vezes algumas críticas de que o valor das multas tem diminuído, mas não é porque a fiscalização não está fiscalizando, pelo contrário, a fiscalização ela está sendo eficiente e multando realmente aquilo que é a competência federal. O que é da competência estadual, muitas vezes passamos essas autuações, essas auto-infrações para os estados que realizam dentro da sua competência, pela Lei Complementar 140, as autuações e aí sim, as infrações que são da sua competência, as multas ficam para os estados. Só para se ter uma ideia, no ano passado nós realizamos 9.162 autos de infração com um valor aproximado de mais de 163 bilhões em multas. Então é um valor muito alto, isso depende muito da forma e do dano ambiental que ele é causado e principalmente da recuperação ambiental que é necessária fazer naquela área que foi realizada o auto de infração. E esses valores vêm para o IBAMA? Esses valores, eles são recolhidos, alguns deles são novamente revertidos para ações de combate aos delitos ambientais. Muitos deles são feitos acordos técnicos para que eles sejam feitos, aplicados em ações que realmente revigorem, né? Dê um melhor combate, não só a reestruturação, a reformulação daquele dano ambiental que foi feito. Alguma coisa assim retorna diretamente para a fiscalização ambiental.
Agora, diretor, para se fazer tudo isso, quais são os investimentos feitos pelo IBAMA na compra de equipamentos, veículos? Também há previsão de reforço aí na fiscalização? Sim, esse ano nós estamos recebendo aí um contingente novo. Tivemos um concurso que foi realizado agora no início do final do mês de maio. E no segundo semestre nós temos a previsão de recebermos aí um contingente de mais de 500 novos servidores. E nós tivemos uma perda do nosso efetivo, da nossa força de trabalho ao longo dos anos. Para se ter uma ideia, hoje nós temos apenas 619 agentes ambientais federais portariados. Esse número em 2018 passava dos 1.000. Então, 619 é um número pequeno para você combater toda a infração ambiental e os crimes que afetam o meio ambiente em todo o país. O país é muito grande. Mas nós temos aí esse reforço desse novo contingente que nós vamos preparar e queremos que em breve eles estejam prontos para estar na linha de frente no combate ao crime ambiental. No ano passado tivemos um volume muito bom de recursos. Conseguimos ampliar a nossa capacidade e a nossa efetividade na fiscalização ambiental, adquirindo novos sistemas de comando e controle, de monitoramento, que isso é muito importante, para que a nossa ação de fiscalização seja mais tempestiva. Não adianta nós chegarmos à área que já foi desmatada. Nós temos que chegar na área que o desmatamento está iniciando e cancelar a sua projeção. Chegar numa área que já está desmatada apenas para autuar, para embargar, não é o objetivo da fiscalização ambiental. Então nós precisamos de ter sistemas que nos deem mais oportunidade nesse combate. Tivemos esse volume de recursos no ano passado e esse ano temos aí o aporte de 198 milhões de reais, que é o nosso orçamento, para as ações de combate ao desmatamento e prevenção aos incêndios florestais, o que é muito bom. O senhor acabou de falar sobre os incêndios florestais. O IBAMA conta com o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que é o Prev Fogo, que atua em diversas ações. O senhor podia falar um pouquinho sobre elas? Sim. O nosso Prev Fogo é um centro de excelência, até de referência internacional. Muitos países vêm buscar aqui informações, como nós realizamos aqui o nosso monitoramento e as nossas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais, principalmente o manejo integrado do fogo, que é uma técnica que você combate o fogo com o fogo. Isso aí nós temos exportado isso. No ano passado nós tivemos um intercâmbio com o Equador e outros países que vieram aqui aprender essa técnica conosco, e isso tem tido um resultado muito positivo nos combates aos incêndios florestais. O Prev Fogo ele tem a competência federal, por lei, de atuar nos combates aos incêndios florestais dentro das áreas federais, ou seja, terras indígenas, áreas ainda não destinadas, né? Então nós trabalhamos isso com o sistema de brigadas de incêndio. Nós temos esse ano a contratação de quase 1.800 brigadistas. Essas brigadas são compostas basicamente por indígenas e por assentados, aquelas brigadas que estão dentro de assentamentos, que são contratados no local, são treinados no local e estão ali prontos para efetuar o primeiro combate aos incêndios florestais dentro daquela área, ou seja, é a primeira linha de frente. Brigadas mais especializadas que nós mantemos em alguns centros do país, que são deslocadas conforme a necessidade e o nível do incêndio. Mas essa é um sistema que tem dado muito certo e nós temos visto uma redução dos incêndios florestais também por causa da educação ambiental que nós estamos fornecendo através do Prev Fogo. Pois é, diretor, para a gente encerrar, a conscientização das comunidades que moram nessas regiões de floresta é importante para o combate aos incêndios? Muito. Eu morei alguns anos na Amazônia, conheço bem aquela região. E ninguém está mais interessado em defender a Amazônia do que o amazonita, aquele que mora lá, aquele que vive lá. É interessante isso. E nós temos essa parceria principalmente com os moradores locais, com os habitantes locais. Então nós temos sistemas que nos ajudam na educação ambiental, nos sistemas de alerta para nos mostrarem da onde que o fogo está saindo e qual é a sua projeção, que muitas vezes o fogo vem de áreas que não são as áreas federais, eles vêm de fora dessas áreas e entram dentro das áreas de nossa competência. Então nós também fazemos um trabalho de prevenção nas comunidades que estão em volta ou nas propriedades privadas que estão em volta, para que nós possamos ter aí a redução dos incêndios florestais. E para isso nós precisamos sim contar com o apoio da população, que no caso da região amazônica, no Pantanal, onde também nós atuamos de uma forma muito efetiva, é muito ativo essa participação das comunidades locais. Tá joia. Conversamos com Samuel Vieira de Souza, diretor de Proteção Ambiental do IBAMA. Diretor, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição na minha diretoria. Uma boa noite.